dura para todo sempre. Irmãos, me encontro sinceramente feliz de estar aqui cooperando juntamente com a igreja do Senhor Jesus. E me sinto legitimamente em casa. Primeiro, porque nós fazemos parte de um mesmo corpo, a qual a cabeça é o Salvador das nossas almas, Jesus Cristo de Nazaré. E segundo, que nós somos irmãos fraternos em Cristo Jesus. Igreja do Senhor Jesus, eu sirvo o Senhor e a sua igreja debaixo da autoridade do pastor Alexandre, da Assembleia de Deus em Jardim Piedade, Ministério de Duque de Caxias. O pastor presidente, ao qual nos preside lá, é o pastor Francisco Libório. Quero deixar uma saudação do meu pastor Alexandre a todo o corpo seleto de obreiros e toda a igreja em nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir que os irmãos possam abrir o tema sugerido que foi passado. Salmo, capítulo de número 19. Livros dos Salmos, capítulo de número 19. Pedi ao Senhor Jesus que pudesse, quando o irmão Tiago me passou esse tema, falei: Jesus, me dá uma palavra, porque o homem só pode receber alguma coisa se do céu desce. Independentemente que o homem lê e estuda, mas quem ilumina a sua mente, o seu coração, é o Espírito Santo. Todos que encontraram com sinal poderiam dizer amém? Amém. Assim se diz a palavra do nosso Deus. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz. Em toda a extensão da terra, as suas palavras até o fim do mundo, nelas por uma tendo para o sol. O que é a noiva que sai do seu taladar, e a sua alegra como um herói, e corre ao seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade do céu, e o seu curso até a outra extremidade. Deles é nada e se furta o seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. O juízo do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, o mais do que eles, e mais do que o mel e o licor dos favos. Também por ele é ademoestado o teu servo, em uma guarda e a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros e expurgar-nos tu, ó meu oculto? Também da soberba guarda o teu servo, para que não se ensenhores de mim. Tenha ser sincero e fique limpo de grande transgressão. Seja agradáveis a palavra da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, minha, rocha minha e liberdade minha. Os irmãos possam sentar em nome do Senhor Jesus. Quando eu recebi essa palavra, eu falei: Jesus, me ilumina, fale comigo. Porque quando nós vamos ver logo o primeiro versículo, os céus manifestam a glória de Deus. Mas antes de nós mencionarmos a respeito da glória de Deus, nós precisamos falar do próprio Deus. Porque é impossível você querer falar do agir do poder de Deus sem você apresentar o poder da glória desse Deus e quem é esse Deus. Nós estamos aqui, todos nós somos servos de Deus, estamos glorificando ao Senhor Jesus, chegamos na sua casa para bendizer o seu santo nome. E já reparou que todo crente que serve ao Senhor Jesus, ele está aqui glorificando o seu santo nome. Nós não temos nenhum tipo de imagem, nós não temos nenhum holograma, nenhum prospecto para que nós possamos glorificar, direcionado para esse objeto ou para essa ilustração que possa estar aqui sugerida. Mas todo crente, ele sabe glorificar a Deus. Algumas pessoas possam chegar e dizer assim: nossa, vocês estão aí glorificando algo que vocês não veem, vocês estão dando glória àquilo que você não consegue enxergar. Mas a palavra de Deus diz que o vento do Senhor é como espírito, porque o vento você não consegue visualizar, mas você consegue sentir no seu corpo. O Espírito Santo, você sente ele na sua vida, você não consegue ver com seus olhos naturais, mas a presença de Deus, ela está sobre a sua vida, ela está impactada dentro do seu ser. Por isso que a palavra de Deus diz que vós sois
chamado Davi, ele começa a pontuar um dos maiores cânticos, que é esse Salmo de número 19, ele declarando que os céus manifestam a glória de Deus. Davi, ele era um homem de campo, Davi era um homem experimentado na batalha, era um homem que participava de guerra, ele era pastor de ovelha, cuidava das ovelhas do seu pai, ele era um homem que via a natureza, ele tinha visões sobre todas as coisas, o que acontecia na natureza, ele sabia distinguir, e ele olhava e dizia: que maravilha, Senhor, que o Senhor tem feito, os céus têm manifestado a sua glória. Mas antes disso, irmão, quem é Deus? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Quem é Deus? Deus é um espírito com personalidade, porque Deus é uma pessoa. Deus é um espírito com personalidade, porque Ele é uma pessoa. Para que uma pessoa seja distinguida, ela no mínimo precisa ter três coisas. Ela precisa ter intelecto, primeiro ponto, ela precisa ter vontade e ela precisa ter sentimento. Deus, Ele é sábio, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus, Ele tem vontade. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E Deus, Ele tem sentimento, porque Mateus capítulo 9, versículo de número 37, Ele olhava para as multidões tendo compaixão das ovelhas perdidas. No João capítulo 11, versículo de número 31, a Bíblia diz que o próprio Jesus chorou. Ele tem sentimento pelas almas perdidas. Agora, quem é Deus? Deus é um ser incriável, Deus é um ser inacessível, Deus é um ser imutável, Deus é um ser autoexistente. Se você quiser glorificar a Deus, Ele é Deus. Se você não quiser dar glória a Deus, Ele continua sendo Deus, porque Ele é o Senhor. Se você está aqui, é porque você glorifica o Senhor Deus. E Davi sabia disso. Ele não precisaria estar olhando para uma imagem, para um prospecto, para que ele pudesse saber que a presença de Deus era sobre a sua vida, porque Deus manda e não é mandado, Deus dá ordem e não recebe ordem, Deus mata e não vai preso, porque a glória de Deus e o poder de Deus está sobre ele. Ele é o dominador de toda a terra, e Davi sabia sobre disso, porque ele diz: os céus proclamam, os céus manifestam a glória de Deus. Salmo de número 103, versículo de número 19. Deus tem estabelecido o seu trono no céu, e o seu domínio domina sobre tudo e sobre todos. O primeiro capítulo da Bíblia está dizendo em Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, irmão, o que está escrito. Toda a igreja sabe o que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O céu e a terra foi criado pelo próprio Deus. O céu e a terra foi criado pela própria mão do soberano Deus. Não foi um acaso, não foi uma explosão, não foi um Big Bang, não foi um cataclisma, não foi uma evolução. O céu foi criado pelo Deus eterno, o inacessível glorioso. O céu foi criado por Ele. Tudo que existe aqui foi criado pelo próprio Deus. Para Ele seja glória, para Ele seja louvor, para Ele seja honra e o domínio para todo sempre. Eu não posso começar a mensagem sem antes falar sobre esse Deus. Eu sei que Deus, Ele é tão transcendente que a minha intelectualidade é incapaz de atingir, mas Ele é tão presente através do Teu Santo Espírito que eu sinto a graça de Deus sobre a minha vida. Você sente a graça de Deus sobre a sua vida, porque a presença do Espírito Santo está sobre você. Por isso que ele diz que o céu manifesta a glória do próprio Deus, e a morada de Deus é o céu. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 1 ao 4: conheço um homem que foi arrebatado do Espírito há 14 anos. Se no corpo, não sei, se fora do corpo, Deus o sabe. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele viu coisas inefáveis que não é lícito a falar homem algum. Quando nós entendemos do céu, nós precisamos ter essa visão bem prática. Primeiro, existe o céu das nebulosas, que nós conseguimos ver, o atmosférico. A gente consegue ver. Tem o céu que a gente consegue ver onde estão os astros, o sol, a lua e a estrela. E tem o céu inacessível da glória de Deus, que nós não conseguimos atingir com os olhos nus. Só quando o Espírito Santo de Deus nos penetra as mansões celestiais, assim nós conseguimos ter a iluminação do Espírito Santo sobre a nossa vida.
Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Por isso, irmão, porque eu preciso fazer essa introdução, porque escola dominical não sai de mim, eu preciso entrar na mensagem, mas eu não posso começar essa mensagem sem antes falar da glória do próprio Senhor Deus, porque é algo que Ele não divide com ninguém. A glória Ele não divide com ninguém, a sua glória não é dividida com ninguém. Por isso que Ele diz em Marcos capítulo 12, versículo de número 29, ouve Israel, esse é o primeiro mandamento: amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a sua mente, de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. A glória Ele não divide com ninguém. A glória seja dada para o Cordeiro. A glória seja dada para o Deus eterno de todo Israel. A glória seja dada para o nosso Pai. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Aleluia. E quando Davi, irmão, eu vou entrar na mensagem, estava lá contemplando a formosura da natureza. Aleluia. Ele olhava, via os animais, ele via tudo o que estava acontecendo. Ele tinha o prazer de cuidar dos animais. Ele sentia o vento no seu rosto. Ele tinha, imagina o homem do campo, porque por mais que nós não temos uma vivência do homem do campo, mas o homem do campo ele tem o prazer de levantar cedo. Ele cuida dos animais, ele tem aquela vivência. Ele tem aquela prática diária que às vezes a gente não tem. E ele se depara e diz: olha o orvalho caindo, isso aqui é a glória de Deus. Olha o sol nascendo, isso aqui é a glória de Deus. Olha a vaca dando leite, isso aqui é a glória de Deus. Olha o passarinho cantando, isso tudo aqui é glória de Deus. E Davi, ele tinha essa perspectiva, porque ele era um homem do campo, ele era um homem que experimentava em tomar contas de ovelha. Mas quando Davi ele se depara falando a respeito disso, eu preciso rapidamente, irmão, só pontuar. Davi, ele fala de uma revelação natural, ou popularmente a gente pode denominar de uma revelação geral. O que vem a ser uma revelação natural? Uma revelação natural é o poder de Deus sendo manifestado aos olhos dos homens. A revelação geral ou a revelação natural, ela é o poder de Deus manifestado aos olhos. O que você quer falar, irmão? Todo homem, toda mulher, toda criança que tem a sua faculdade intelectual bem exercida, ele consegue distinguir perfeitamente, com todo o seu equilíbrio, o poder de Deus sendo manifestado mediante a natureza. Ele consegue ver que o Senhor Deus criou todas as coisas. Então essa revelação geral, ou essa revelação natural, é o poder de Deus sendo manifestado aos olhos de todas as pessoas. E a Bíblia Sagrada também vai dizer a respeito da revelação especial, que é através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que ela é revelada aos ouvidos, porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra do nosso Deus. A fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra do nosso Deus. Agora começa a mensagem. Porque um dia faz declaração a outro dia. Uma noite mostra sabedoria, uma outra noite. Irmão, quando o dia ele amanhece, Deus ele faz declaração de sabedoria. Você repara que um dia ele às vezes é diferente do outro. Um dia pode fazer mais calor, outro dia pode ter mais frio, outro dia pode acontecer que possa amanhecer chovendo. Em cada dia Deus ele ensina o homem. E a cada momento Deus orienta o homem. Por isso que o homem ele não pode ser inexcusável. Esse termo quer dizer inexcusável, é um termo dizer assim: o homem ele não pode ser de uma prática que não sabe. Porque se você abrir sua Bíblia em Romanos capítulo de número 1, versículo de número 18 ao versículo de número 24, os céus declaram a ira de Deus, irmão. Porque Deus ele se manifesta a todos os homens através da sua glória, através da sua presença. Os homens recusaram a Deus e se inflamaram, cometendo torpeza um com os outros. As mulheres deixaram o uso natural e cometendo torpezas um com os outros. Se você abrir a sua Bíblia, Deus fala a respeito sobre isso.
Porque os homens acabaram perdendo a sua intimidade com Deus, acabaram deixando a sua comunhão com Deus. E quando Davi ele entra nessa palavra dizendo que os céus declaram a glória de Deus, isso daqui, irmão, serve para os jovens, porque eu até falo lá na igreja onde eu congrego. Davi aqui ele não está falando sobre astrologia, ele não está aqui exaltando o sol, a lua e a estrela, ele está aqui exaltando o Criador, não a criatura. Ele está exaltando o Criador, não a criatura. Ele não está falando aqui sobre astrologia, porque às vezes pode ter muitos jovens, homens e mulheres também, porque quando eu era mais jovem tinha apenas um jornal que agora já não tem mais. Você abria no final do jornal e falava assim: de qual signo você é? De qual astro você é? Eu ensino lá na igreja e falo: você tem que dizer que você é do leão e do cordeiro de Deus. Se você tiver um signo, ele precisa ser do leão da tribo de Judá. O seu signo precisa ser Jesus Cristo de Nazaré. O nosso Senhor Deus, ele tem domínio sobre todas as coisas. Davi, ele não está falando aqui que os céus declaram a glória de Deus, ele não está exaltando, irmão, os astros, ele não está falando sobre panteísmo. O que é panteísmo? Glorificar o sol, glorificar a lua, glorificar a estrela. Ele está falando sobre a glória de Deus, sobre a presença de Deus. Ele está exaltando esse Deus maravilhoso. Davi está falando sobre isso. Ele está falando sobre a criação que o Senhor Deus fez. Ele está glorificando a Deus pelo aquilo que Ele fez. A glória precisa ser somente para Deus. Nada pode receber glória se não for Deus. Ele que precisa ser direcionado à glória, porque um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. O céu tomba, a lua se emerge, tudo passa, irmão, mas o que não passa é a palavra de Deus. O sol pode passar, a lua pode passar, a estrela pode passar, mas a única coisa que não passa é a palavra de Deus, que é eterna. Ela subsiste para todo o sempre. Por isso que Davi estava falando a respeito disso, que os céus declaram a glória, somente que ela é de Deus. A glória somente é de Deus, irmão. A glória só pode ser dele, porque a terra, irmão, ela geme com dor de parto, porque o homem, devido à sua transgressão, em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 17, Deus chegou para Adão e disse assim: a terra, Adão, será maldita por causa de ti, por causa de você ela vai produzir espinhos e abrolho, e do suor do seu rosto, Adão, você vai comer do seu pão. Hoje muitos cataclismas, muitos maremotos, muitos terremotos, muitos acidentes acontecem devido a essa transgressão que aconteceu. Mas eu agradeço ao Senhor Jesus, porque quando Ele vier, Ele restabelecerá e colocará todas as coisas no lugar. Jesus pega aquilo que está tudo embaraçado e coloca tudo em perfeitas condições. Aquilo que está errado fica certo, aquilo que está torto, Deus ergue e põe de pé. Ele faz isso, Ele ergue e põe de pé, porque o sol, glória a Deus, ele é muito importante. Eu estou discorrendo o texto, eu estou no versículo de número 3. Deus fala que o sol brilha sobre a terra, e Jesus, ele é o nosso sol da justiça. Mateus capítulo 4 fala que Jesus, ele é o sol da justiça. Ele precisa brilhar nos seus corações. Você precisa refletir esse brilho da presença de Deus no seu rosto e na sua vida, porque Jesus, ele é o sol da justiça. Ele precisa brilhar em ti. Ele precisa brilhar em ti, porque um dos maiores benefícios que o sol possa ter, ele traz fotossíntese,
as plantas, ele dá vitamina D ao corpo da pessoa. E os benefícios que a presença do Espírito Santo pode fazer na sua vida, ele te dá vida, ele te dá saúde, ele te dá graça, ele te dá paz, ele te dá renovo, ele te dá vitória. Esse é o benefício do sol da justiça sobre a sua vida. Esse é um dos benefícios do sol da justiça sobre a sua vida. É isso que o sol da justiça é capaz de fazer sobre a vida de todo aquele que depende dele. Então eu glorifico ao Senhor Jesus por essa dádiva e por essa glória majestosa sobre a vida de todo aquele que depende dele. Por isso que o versículo de número 4 diz assim: em toda a extensão da terra, e as suas palavras é até o fim do mundo, e nela pôs uma tenda para o sol, e que quando o noivo sai do seu altar e se alegra como um herói, e corre o seu caminho, a sua saída é desde uma extremidade do céu, e o seu curso é outra extremidade, e nada se furta ao seu calor. Aleluia! Jesus diz que nós somos o sol da justiça. Jesus é o sol da justiça. E esse sol, irmão, ele precisa brilhar sobre a nossa vida. Todos nós precisamos refletir esse sol. Aleluia. Todos nós precisamos refletir esse sol. Porque nós somos filhos de Cristo. Se nós somos filhos de Cristo, temos o seu DNA. O seu rosto precisa ter o brilho da presença de Deus. Você precisa ter o brilho da presença de Deus sobre ti. A presença de Deus precisa estar intrínseca na sua alma e na sua vida. Porque é Ele que brilha sobre você. É Ele que brilha sobre você. É Ele que faz sobre você. É Ele que faz, irmão. Ninguém consegue fazer alguma coisa se Jesus não for com Ele. Ninguém tem poder de nada se Jesus não for por Ele. Por isso que Davi, ele diz, os céus, ele proclama, ele declara a glória do próprio Deus. Glórias. Tudo que foi criado foi por Ele. Tudo que aqui existe, existe por causa dele. E eu glorifico ao Senhor Jesus por causa disso. Eu glorifico ao meu Deus por causa disso. Eu glorifico ao Jesus por causa disso. Nós precisamos glorificar a Deus, porque nem Salomão, na sua maior glória, irmão, ele se vestiu como um dos lírios do campo que é jogado no fogo e a erva cai. O próprio Jesus disse, nem Salomão, com a sua maior riqueza, com a sua maior glória, ele se vestiu como um dos lírios do campo que é jogado no fogo e ele se passa. A glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele e a majestade também é dele. São todas as coisas. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Glória seja dada a ti. Maravilha. O versículo de número 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é a sua palavra. A lei do Senhor é perfeita. A palavra do Senhor ela é perfeita, porque Deus é imutável, Deus é sem sombra e variação de dúvida. A palavra de Deus é inerrante, ela não tem falha alguma. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma, juntas e medulas. Ela é apta para discernir qualquer pensamento e intenções do coração. A palavra de Deus é fiel, é totalmente inspirada para a nossa vida, e Deus mantém a sua fidelidade através de nós, mesmo nós sendo infiéis. Ele permanece fiel porque Ele não pode negar a si mesmo. E Davi sabia disso. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas transgrediu. Mas Deus não deixou a sua fidelidade mediante Davi. Por mais que Davi foi punido, mas Deus permaneceu fiel do lado dele, guardando a vida daquele homem. Eu agradeço a Deus, por mais que nós possamos cometer transgressões, mas nós, quando colocamos o nosso joelho no pó, o nosso rosto, e pedimos: Senhor, perdoa-me, meu Pai, o meu pecado, perdoa a minha transgressão. O Senhor Jesus, Ele não consegue jogar no coração
zela por isso. E nós precisamos ter esse coração contrito. E isso só vem através da lei do Senhor, que ela é perfeita e ela refrigera a nossa alma. Quantas pessoas, irmãos, apenas não possam estar com o quê? Com o corpo cansado. Ela está com a sua alma abatida. Ela está com o seu coração ferido. Ela está entristecida por dentro. Você olha ela, às vezes está com um sorriso, mas por dentro ela está com o coração amargurado. E o que Jesus ele diz? Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave e leve, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele trata não somente no seu corpo, mas ele também trata na sua alma, ele trata no seu espírito. Ele não quer que você fique amargurado, ele refrigera o seu coração. E Davi sabia disso, por isso que ele glorificava o Senhor Deus, porque o versículo de número 8 vai dizer: o preceito do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e alumia os meus olhos, o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente, o juízo do Senhor são verdadeiros e justos. Deus é justo. Deus é justo. Nós sempre escutamos, irmãos, dizendo assim: Deus é amor, claro, mas o amor de Deus não está sobreposto à sua justiça, porque os atributos de Deus são equilibrados. Deus é justo sobre todas as coisas, porque Gálatas capítulo 6, versículo de número 5 adiante: de Deus não se zomba e não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, ele colherá. A Bíblia diz sobre isso, porque o Senhor Deus, ele é justo juiz sobre toda a terra. Eu vou falar, irmão, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrível coisa é o ser humano cair na mão do Deus vivo. Se eu cair na mão de um homem, alguém chega lá, pode me tirar. Se eu cair na mão de um adversário da minha alma, que é Satanás, a igreja põe o joelho no chão e ora e Deus me livra. Mas se o homem cair na mão de Deus, é só ele que pode livrar. Nenhum homem tem poder de tirar o outro da mão de Deus, porque da mão de Deus ninguém tem o poder de mexer. Ele é o juiz de toda a terra. Glória seja para Deus. Ele é o juiz de toda a terra. Todo o poder é dele. Todo juízo é dele. Tudo é mediante o nosso Deus. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais do que os céus, e mais do que os favos de mel. A palavra de Deus era mais desejável do que o ouro, irmão, e mais desejável do que o mel, porque o mel daquele tempo antigo era um dos alimentos importantes daquela época, e o ouro de Ofir era um dos ouros mais valiosos. A palavra de Deus, ela vale mais do que o tesouro, ela vale mais do que o ouro, porque há aproximadamente 4 tipos de palavras de ouro na Bíblia. O primeiro tesouro que nós vemos na Bíblia, irmão, é Mateus capítulo 6, versículo de número 19, versículo 20. Não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntais tesouro no céu. Tesouro na terra, a traça pode conduzir e levar, pode vir um ladrão e minar e roubar, mas o que é tesouro no céu? Eu prefiro o que está escrito, irmão, no livro de 2 Reis, capítulo de número 20, mas tem Isaías capítulo também de número 38. Quando o rei Ezequias, não é o Zedequias, quando o rei Ezequias estava enfermo da sua morte, chega o profeta Isaías e diz assim: põe a sua casa em ordem, que certamente morrerás, e você não viverás. Ezequias vira o rosto para a parede e diz assim: Senhor, lembra-te que eu fui fiel na sua casa, que eu andei na sua presença, que eu fiz tudo mediante o que meus pais me ensinaram. Deus lança uma palavra para Isaías e diz assim: Isaías, vai lá e diz para Ezequias que eu estou dando mais 15 anos de vida. O que é, irmão, tesouro no céu? É você ter intimidade com Deus. Quando você põe o seu joelho no pó e ora, Deus toca o seu ouvido para ouvir. Quando você clama, Jesus te responde. Por isso ele diz: clames a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisa grande e firme que você não
tesouro com Deus é o quê? É algo que eu aprendi com o saudoso meu avô Eunício Barbosa. É honra, irmão. Isso é um tesouro. Nem todo mundo que tem dinheiro tem honra, porque honra é um nível de tesouro que só Deus pode te dar. Nem todo mundo que tem condições financeiras tem honra, porque honra é um nível de tesouro que só Deus pode te dar. Bíblia, irmão, que eu só falo o que está escrito. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Aquela mulher sunamita estava vendo um homem de Deus passando, Eliseu. Aí ela para com o marido dela e disse assim: você está vendo esse homem passando aí? Aí ele diz: eu vejo que esse homem passa aqui frequentemente. Eis que verdadeiramente ele é um homem de Deus. Eis que verdadeiramente essa mulher é uma mulher de Deus, ela é um servo de Deus. Irmão, honra é um dos níveis de tesouro que você precisa manter. Às vezes a pessoa tem dinheiro, mas ela não tem honra. Mas quando você tem honra, você anda de cabeça erguida em qualquer lugar. Em qualquer lugar você anda de cabeça erguida. Isso é um tesouro. Aonde você for, você vai de cabeça erguida. Davi, ele andava de cabeça erguida aonde ele ia, porque ele era um homem honrado. Isso é a presença de Deus que vai na sua vida. Ela te dá honra. Isso é um nível de tesouro. E um dos maiores níveis de tesouro que a Bíblia vai dizer é um tesouro que tem preço, mas não tem valor. Davi sabia disso. Por isso que ele diz: os céus proclamam a glória de Deus. Um dos maiores tesouros que Davi vai dizer é um tesouro que tem preço, mas não tem valor. Preço é negociável. Eu tenho uma casa, eu paguei e comprei. Eu tenho um carro, eu paguei e comprei. Eu posso chegar na loja comprar uma roupa, porque preço é negociável, mas valor é inegociável. Valor não se negocia. Preço se negocia, mas valor não se negocia. Não negocia a intimidade que você tem com Deus. Não negocia a comunhão que você tem com Deus. Não negocia a sua família. Não negocia a sua salvação, porque ela não tem preço, ela tem valor. Foi o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário que verteu para te dar essa chance. A sua salvação não tem preço, ela tem valor. É o valor do sangue do Senhor Jesus Cristo. E Davi sabia sobre isso. Por isso que ele foi inspirado por Deus para falar a respeito disso. Olha, eu prefiro o mandamento do Senhor do que o tesouro, porque o tesouro vai passar. Eu prefiro ter o valor do que ter o bem. Eu prefiro ter a presença de Deus. Senhor, não retire de mim o seu espírito. Eu preciso da sua presença. E Davi sabia disso. E ele disse assim: o mel, o seu mandamento é mais importante do que o mel, Senhor. A palavra de Deus vai dizer em provérbio que é melhor você se alimentar com um prato de hortaliça do que você chegar na casa onde tem um grande mantimento. O que a palavra de Deus quer dizer sobre isso? É melhor você se alimentar onde tem hortaliça do que hortaliça. Imagina couve, agriano, alface. É melhor você comer alface aonde tem uma casa com sossego e amor, do que você estar em um banquete aonde tem problemas e situações adversas. Às vezes você pode estar comendo um arroz, feijão e ovo, mas Jesus está ali contigo e a presença de Deus está na sua vida. Come arroz e feijão e ovo, mas não deixa Jesus na sua vida. Davi sabia disso. Por isso que Paulo disse: eu aprendi a me contentar com tudo, a tanta ter fartura e também ter escassez, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Come arroz e feijão e ovo, mas come com Jesus, porque é melhor você ter Jesus do que você ter um banquete que está sujeito a padecer. Deixa eu continuar o texto. O versículo de número 11: também por eles é admoestado, e o seu servo, e os guardas a grande recompensa. Aleluia! Deus, Ele nos admoesta. Deus, Ele nos instrui. Deus, Ele nos corrige. Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus,
capítulo de número 12, versículo de número 5, do 5 ao 7. Pode abrir sua Bíblia. Qual é o filho que não seja corrigido pelo pai? Não desmaie quando pelo Senhor foi corrigido, porque o Senhor, Ele açoita todos que têm por filho, e Ele corrige. Eu prefiro ser corrigido pelo meu Deus do que ser afamado e ser batido nas costas pelo diabo. Prefira ser corrigido pelo seu Deus do que ser alisado e afamado pelo diabo, porque a correção de Deus, ela não vem para te matar, ela vem para te ajudar e te manter de pé. A correção de Deus, ela vem para te manter de pé, porque nenhum pai quer que o filho morra e pereça. Por isso que Deus corrigiu Davi. Davi, eu não vou te matar, você merecia morrer, porque o que você fez, tu merece a morte. Mas Deus, eu não vou te matar, eu vou te corrigir. Por isso que ele diz: o céu declara a glória de Deus. Ele está agradecendo a Deus por causa disso, que ele sabia que Deus tinha feito na vida dele, porque era para ele morrer pelo pecado que ele fez. Mas Deus disse: Davi, eu não vou te matar, mas eu vou te corrigir, e nessa correção eu vou te manter de pé. Um dos reis mais importantes de Israel até hoje, de saudosa memória, é o rei Davi, porque ele aceitou a correção. Ele aceitou a correção do pai. É maravilhoso, irmão. Eu até falo com a minha esposa, eu falo: minha filha, eu fico feliz quando Jesus me corrige, porque não tem crente super-homem, irmão. Todo mundo erra. Eu fico feliz: Jesus, muito obrigado por o Senhor me corrigir, porque eu tenho o Senhor como meu pai, e eu sou alegre porque o Senhor me corrige. Eu ficaria triste se Ele não me corrigisse. Tenha felicidade quando o teu pai te corrigir, porque Ele te ama. Ele te ama. O teu pai te ama. Ele te ama. Jesus te ame. Ele te ama. Fique feliz quando o seu pai, irmão, ele te traz para conversar com ele. Isso é um privilégio sobre as nossas vidas. Nosso pai vem conversar conosco, porque ele corrige a todo aquele que o ama e o tem por servo. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos meus ocultos. Aleluia. Davi diz: Senhor, expurga os meus erros ocultos. Tira de mim os meus erros que está dentro do meu coração. Tira, Senhor, aquilo que está dentro de mim. Tira aquilo que está dentro da minha alma. Senhor, eu estou com coisas ocultas dentro de mim. Jesus está fazendo eu entrar por esse caminho, eu vou entrar. Tira isso dentro de mim. Tem coisas que você precisa tirar dentro de você. Jesus está pedindo para tirar coisas ocultas dentro de você, porque isso está te pedindo ter um relacionamento com Ele, o que está escondido dentro de você. Por isso que Tiago capítulo 4, versículo de número 17 vai falar, irmão, que você precisa tirar coisas ocultas dentro do seu coração. Você precisa tirar coisas escondidas. Seja sincero quando você estiver orando. Conta para Deus aquilo que você tem escondido dentro de você. Não faz uma oração achando que Deus não conhece aquilo que está dentro de você. Ele sabe o que está dentro de você. Mateus capítulo 9, versículo de número 4: Ele sonda a mente e sonda o coração. Ele sabe o profundo e escondido. E Davi, ele disse assim: Senhor, sonda-me e me conhece. Se o Senhor me sonda e me conhece, renova o meu caminho. Senhor amado, tira de mim, Senhor, angústia da minha alma. Quando você faz isso, Senhor, você confessa o Senhor a angústia da sua alma. O Senhor Jesus tira o peso das suas costas. Ele disse assim: eu quero carregar o fardo contigo. O meu fardo é suave e leve. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te sustentar. Eu estou aqui para te manter de pé. É isso que Jesus manda. É isso que Ele quer fazer sobre as nossas vidas. Ele quer tirar a angústia. E Davi, ele sabia disso. Senhor, tira essa angústia do meu coração, porque eu preciso da sua glória sobre a minha vida. Ele sabia sobre isso. Expurga-me, Senhor, dos meus pecados ocultos. Tira, Senhor, isso de mim.
Tire isso de dentro de mim. Você precisa, irmão. Você precisa. O nosso relacionamento com Deus, irmão. O nosso culto aqui agora, ele só é bom quando o nosso relacionamento com Deus é bom durante o dia. O nosso culto aqui só é glorioso e maravilhoso quando nós temos um ato de comunhão com Deus durante o dia. Davi estava glorificando a Deus durante o dia. Ele estava vendo o sol e as estrelas, glorificando a Deus durante o dia. Por isso que o culto dele é bom. Quando você glorifica a Deus no seu quarto, na escola, na tua casa, em qualquer lugar, o seu culto aqui é bom. Porque você tem a presença dele. Você tem o favor dele dentro de você. Aleluia, Jesus. O seu culto só é bom à noite quando a sua comunhão com Deus é bom durante o dia. E Davi sabia sobre isso. Eu estou indo para o versículo de número 13. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhores de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Soberba, irmão. Soberba é um dos pecados gravíssimos, porque Provérbio capítulo de número 16, versículo de número 18. Soberba, Deus abomina o soberbo, porque soberba é uma das características de Satanás. A soberba é uma das características de Satanás. Isaías 14. Eu subirei o céu acima das altas alturas e edificarei o meu trono lá. Jesus, no céu, irmão, tem detector de ladrão. No céu tem detector de ladrão. Deus disse assim: eu já conheço o que você está pensando. Aí por isso que Jesus disse em Lucas capítulo de número 10, versículo de número 22, versículo de número 19, eu vi Satanás descendo do céu como um raio. Deus não deixa o soberbo se levantar. Todo soberbo cai. Todo soberbo cai. E Davi sabia disso. Davi, ele era um homem rico. Ele tinha condições financeiras. Deus exaltou ele financeiramente. Mas ele disse: tudo que eu tenho, Senhor, veio de ti. Tudo que veio na minha mão veio de ti. Ele não deixou a soberba entrar no seu coração. Então escute. Não se sinta demais, porque tudo que é demais sobra. E tudo que sobra vira resto. E tudo que é resto vai para a lata do lixo. Não se sinta demais, porque tudo que é demais sobra. E tudo que sobra vira resto. E tudo que é resto vai para a lata do lixo. Você é servo de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Não se sinta importante, porque o importante aqui é Jesus. O importante aqui é Jesus. É Ele que é importante. Nunca se sinta demais. Não se sinta, porque para Deus não tem especial. Não tem especial. Ninguém é especial para Deus. Pode estar vestido no melhor terno do mundo. Pode chegar um homem aqui, uma mulher com o pior vestido da face da terra, com um grampo na sandália nos pés, mas se o mesmo sangue que morreu na cruz do Calvário morreu para o camarada que tinha terno no pão e morreu para aquele camarada que tinha uma calça furada. Então não se sinta demais. Glória a Deus. Glória! Porque grande aqui é o nosso Deus. Por isso que Davi está dando esse ensinamento. Eu não posso ser soberbo. Eu preciso ser humilde. Os humildes serão exaltados. Os humildes serão exaltados. Para terminar minha palavra, o versículo de número 14. Sejam agradáveis a palavra da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Um dos meus professores de saudosa memória, presbítero José Venâncio Sobrinho, primeiro que me deu a oportunidade dentro da Assembleia de Deus quando eu tinha por 16 anos de idade, me levava para a matriz de Duque de Caxias. Ele dizia assim: meu filho, e eu novo, da idade de vocês, eu não queria ir, pastor, o senhor falar que eu queria, eu queria. Tinha 16 anos, ele me levava para a escola dominical, que era lá na matriz, tem a reunião do grupo de todos os pastores que dá aula para a matriz, para todos os campos da igreja. Aí ele me levava, eu falava: vou perguntar se eu não quero ir. Eu não quero
ali, aí ele pegava, me encontrava, vem menino, aí eu não conseguia falar não para ele, aí eu andava do lado dele e comecei a gostar. Isso é para vocês, jovens, escute, para terminar minha palavra, que a palavra de Deus é agradável. Eu comecei a gostar, aí eu fui indo, foi passando o tempo, e chegou um período que ele começou, ele já estava com quase 80 anos para subir o Morro da Matriz. Aí ele chegou assim para mim e disse assim: meu filho, eu já estou envelhecendo. E eu com 20 anos, ele quase 80, eu andava do lado dele. Meu filho, eu já estou envelhecendo, mas eu quero dizer um conselho para você, meu filho. Eu estou treinando você para colocar você no meu lugar. Eu tomei um espanto com 20 anos quando ele falou isso comigo. Eu falei: não, governança, eu não tenho capacidade de fazer um negócio desse. Eu acompanho o Senhor porque eu fico do lado do Senhor e o Senhor fala, eu sou como se fosse eles, e eu só acompanho a igreja. E amém, deixa Jesus fazer a obra. Eu falei: não, eu estou indo, isso serve para vocês, jovens, escute. Aí eu falei: governança, só estou caminhando. Ele: não, meu filho, eu estou treinando você para colocar você no meu lugar. Aí eu falei: governança, eu não sou capaz de fazer isso. Eu me sinto incapaz de fazer isso. Ele falou assim: quando você estiver na igreja, eu não vou dizer para você que eu vou chamar você para pregar. Ele disse isso para mim. Você tem que vir todo dia como se fosse para você pregar. E aquilo me deu medo. Porque eu falei: então eu tenho que ler a Bíblia todo dia. Porque o governante pode chegar perto de mim e me chamar para pregar. Aí eu fiquei com medo e eu comecei a ler a Bíblia todo dia. Isso foi a estratégia dele. Eu comecei a ler a Bíblia todo dia, e ele nunca me chamava. Ele nunca me chamava. E eu continuava lendo a Bíblia. Aí ele parou e disse assim: eu fiz isso aí porque eu queria que você lesse a Bíblia. Aí eu falei: pô, Fernando, isso é uma benção, né? Aí bom que eu gostei. Mas isso serve para vocês, jovens. Isso serve hoje, uma palavra para jovens, serve para vocês. Leia a Bíblia, porque quando vocês começam a ler a Bíblia, vocês vão começar a gostar. Vai ser como um mel, a palavra de Deus é como um mel na boca, como um seu paladar. Vocês vão sentir agradável isso dentro de vocês. A palavra de Deus, ela é agradável. E você se sente o quê? Saciado com a palavra de Deus, ela alimenta. E aconteceu, que saudosa memória, meu avô Venâncio está com Jesus no céu. E quando o pastor pegou e me chamou, ele disse assim para mim: irmão Josias, você vai assumir como secretário da escola dominical, da parte do campo. Eu disse assim, na frente de todos: eu não sou capaz de assumir a secretaria da escola dominical. Eu apenas vou dar continuidade naquilo que o meu avô Venâncio estava dando. Eu apenas vou continuar fazendo aquilo que ele estava fazendo. A palavra de Deus, irmão, ela precisa ser agradável. A sua palavra precisa ser temperada com sal, para você responder todo aquele que pergunta sobre a fé. Jovens, vocês são fortes. Vocês são fortes, a palavra de Deus está na boca de vocês. Pregue a palavra de Deus do jeito que você sabe. Não fique acanhado de falar da palavra de Deus, porque às vezes você se sente constrangido, se sente envergonhado de querer falar de Jesus para uma outra pessoa. E não se sinta envergonhado, porque Paulo disse assim para Timóteo: Timóteo, sofra pois comigo as aflições como um bom soldado de Cristo, porque o soldado não se embaraça no negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Não se sinta envergonhado, fale a palavra de Deus, mas fale do seu jeitinho. Todo crente sabe falar que Deus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Glória! A qualquer momento nós estaremos no céu. A qualquer instante nós estaremos no céu, irmão. Eu quero ir para o céu e quero ver vocês também lá. Eu quero estar no céu e quero ver vocês também lá. Então pregue a palavra, medite na palavra. Fale dessa palavra, jovem. Fale dessa palavra. Porque essa palavra é aleluia. Às vezes o que enche a igreja é campanha. Às vezes campanha enche a igreja. Mas palavra às vezes não enche a igreja. Não é a campanha que vai trazer vitória para você, e sim a palavra. O que traz vitória para a igreja é a palavra. Você pode fazer campanha, faça,
Mas pregue a palavra. O que vai trazer vitória para a igreja é a palavra. Santifica na verdade, que sua palavra é a verdade. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando a palavra. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Passará céu e terra, mas não passará a sua palavra, Senhor. A palavra de Deus que permanece para todo sempre. Glória seja dada ao Deus da palavra. Louvor seja exaltado ao Deus da palavra. Glória seja dada ao Deus da palavra. Aleluia. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração, irmão, para falar hoje às Santa Igreja do Senhor Jesus. Os céus proclamam a glória de Deus. Então, como proclamador dessa glória, fale a palavra. Que o Senhor Jesus possa abençoar toda a igreja. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.